Crisóstomo Martim, ele que é arquiteto e urbanista pela Universidade Privada de Angola, é também pós-graduado em Administração Autárquica pela Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos e é membro da Ordem dos Arquitetos de Angola. O arquiteto Crisóstomo tem uma vasta experiência nesta área de arquitetura, de urbanismo, de gestão do território, e só para dar nota brevemente aos participantes, ele foi fundador do Escritório de Estudos e Projetos da Acrimar, com a participação na produção de vários estudos e projetos de arquitetura. Foi quadro sénior da Administração Municipal de Viana há mais de 20 anos, onde exerceu funções de direção. Foi diretor de Gestão Urbanística, Urbanismo e Cadastro. Foi administrador municipal adjunto para a área técnica, infraestruturas e serviço comunitário, diretor de infraestrutura e ordenamento do território e assessor do administrador municipal. Também o arquiteto é consultor nesse momento em ordenamento do território e urbanismo na empresa IWS, Consulting Business. Portanto, o arquiteto tem uma vária experiência no que tange a essas questões de planeamento territorial, planeamento urbano. Então, passando a apresentação do arquiteto, eu vou agradecer aos nossos internautas que se encontram presentes através das nossas plataformas, principalmente do Facebook, que se tiverem alguma pergunta podem sempre escrever e nós vamos ter o prazer de ler as vossas perguntas ou comentários. Também aos nossos convidados que se encontram aqui na plataforma Teams, queremos pedir mais uma vez que cumpramos com as regras de boa convivência, colocando os microfones no silêncio e solicitar a palavra sempre que precisar intervir. Podem sempre levantar a mão ou mandar uma mensagem no chat. Agradecemos, portanto, e vou passar rapidamente a palavra então ao arquiteto Crisóstomo, que já conhece as modalidades do espaço, tem esse momento agora que vai fazer a sua apresentação, de seguida vai passar o espaço para o debate com perguntas, respostas e comentários. Portanto, sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra ao arquiteto Crisóstomo, a quem agradeço por nos ter brindado hoje com a sua presença, na sequência do que estamos também a pretender comemorar com a data do 31 de outubro, que é o Dia Mundial das Cidades. Arquiteto Crisóstomo, a palavra e o chão é todo seu, por favor. Muito obrigado, João Domingo. Muito obrigado por mais desse desafio, né? Portanto, na verdade, o que eu vou apresentar aqui é um pouco a sequência daquilo que temos vindo a falar, portanto, nas apresentações que temos vindo a fazer no âmbito, quer do PSUC, como a formação que tivemos recentemente. Portanto, desculpem-nos aqui a questão grave. Arquiteto, temos alguns cortes na sua comunicação. Ouvimos com alguns cortes, não conseguimos perceber bem. Alô, arquiteto? Consegue me ouvir, arquiteto? Pode fazer o retorno? Bom, então agora me ouvem, João Domingos. Finalmente, arquiteto, já estávamos a ficar preocupados. Ok, acho que é o problema do sinal da internet. Bom, agora podemos continuar, então vamos falar um pouco, continuando aqui aquilo que íamos dizendo, vamos olhar um pouco para o nosso sistema de planeamento e tentar perceber que desafios é que ela apresenta, e olhar para vários aspectos, desde a questão do ponto de situação da elaboração dos instrumentos de ordenamento do território, as abordagens, várias abordagens ligadas ao ordenamento do território. Bom,
crescimento rápido urbano que nós estamos a verificar no país leva a que olhemos para os instrumentos de ordenamento do território com outros olhos, com a importância que se requer, não é? É claro que o nosso sistema, quando olhamos para os planos territoriais, percebemos que o nosso sistema carece de algum ajuste e prova disso é o fato da própria lei de terras e a lei de ordenamento do território serem sido objeto de, pelo menos, a pretensão de serem revistas. E o que se pretende aqui é analisar os desafios e oportunidades que o sistema de planeamento territorial e urbano oferece. Bom, temos aqui alguns dados que retiramos do Relatório Nacional Voluntário 2021, que no fundo é um instrumento do Executivo que vem olhar para, portanto, as ODS, portanto, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ver até que ponto Angola, em que pé Angola, portanto, progrediu. E neste aspecto, nós vamos olhar particularmente para o objetivo número 11, que tem a ver com, portanto, tornar as cidades e as comunidades sustentáveis. O contexto, de forma muito rápida, sabemos que Angola tem hoje cerca de 30 milhões de habitantes, não é? E este relatório diz que na altura, né, vai buscar os dados do censo para mostrar que viviam em Angola cerca de 63% da população urbana, quer dizer que nós estamos acima daquilo que são os dados da previsão de 2030 que as Nações Unidas estabelecem para as zonas, para os territórios. E o interessante é que 27% da população vive em Luanda. E nota-se que claramente há uma diferença, né, em relação às províncias mais populosas, a seguir o Huila apenas com 10% e outras, Benguela ou Huambo, vêm logo a seguir. Luanda, perspectiva-se que ela venha a ser uma mega cidade em 2030, pois que se estima que ela venha a ter mais de 11 milhões de habitantes. E ainda esse relatório cita uma fonte que está aqui mencionada e que diz que houve uma redução das pessoas que vivem em museques, ou chamemos zonas periurbanas, ou podemos chamar zonas autoproduzidas ou ainda margens urbanas, e que isso reduziu, tanto para 47%, aqui eu sei que isso dá muita discussão, mas são dados deste relatório. Bom, nós estamos a olhar para o crescimento, e a provocação de João Domingos foi justamente esta, olhar para o crescimento urbano e ver até que ponto os instrumentos podem ajudar para promover o desenvolvimento. Geralmente, é bom que se diga isso, o crescimento ele é antagônico ao desenvolvimento, não é a mesma coisa, porque demanda mais infraestrutura, mais serviço, e ainda mais, como o relatório diz que nós temos um crescimento alto sem planeamento, desafios que têm a ver com a questão da desconcentração, desafios relacionados com finanças locais, e aqui nós damos uma ênfase particular. Como dizíamos, olharmos para aquilo que se chama, portanto, governação territorial e urbana, nós vemos um conjunto de entes, desde a Assembleia Nacional, o governo, um conjunto de órgãos, portanto, conselhos de concertação social e outros órgãos da administração local do Estado que intervêm, portanto, no ordenamento do território. E talvez aqui seja, para ganharmos tempo, seja bom nessa questão ao analisar o próprio sistema. Ok, então, como dizíamos, é pertinente olhar para as atribuições ou do responsabilidade visionária, tecnicamente, desenvolvimento do setor, propor os planos que não. Bom, então não sei se conseguem. Não temos a partilha. Podem partilhar outra vez a apresentação? Posso. Agora já se pode ver. Está a processar. Está em processamento. Nada? Ainda não, arquiteto. Sim, agora sim. Já tem sim. Já sim.
Muito bem. Então, como dizíamos, Luanda tem uma situação particular, que ela, para além do INOTO, a província de Luanda conta com o Instituto de Planeamento e Gestão Urbana, que tem, entre outras tarefas, a questão da coordenação do processo de elaboração do instrumento de ordenamento do território. Mais do que coordenar, o IPGUL tem também a competência de elaborar, portanto, o plano de ordenamento do território, o plano diretor-geral, nesse caso já está feito, e os planos de diretores municipais, bem como planos especiais. O Instituto também tem a atribuição de acompanhar, portanto, acompanhar a execução dos planos, bem como prestar apoio técnico aos municípios que não tenham capacidade para elaborar, executar e rever os planos, né? Para além de assegurar a articulação das diretrizes dos planos territoriais. Portanto, temos aqui um instituto provincial que tem atribuições interessantes e que, na verdade, a serem implementada, nós teremos, e esse desejo, portanto, aqui o sistema a funcionar. Depois temos as competências das administrações municipais, assim, olhando para o decreto 202/19, que é o regulamento da Lei da Administração Local do Estado. Entre as atribuições, eu quero realçar aqui a elaboração do plano urbanístico e do ordenamento territorial, ou seja, o município, a administração municipal também tem esta competência. Depois nós temos uma coisa que surgiu recentemente, que é uma direção, recente não digo, mas há algum tempo, a Direção Municipal de Infraestrutura, Ordenamento, Território e Habitação, que é a DIMIOT. O artigo 882 do mesmo decreto diz que ela elabora os instrumentos de gestão territorial, para além de outras atribuições, como, por exemplo, orientar e executar a urbanização e o ordenamento do município. Portanto, outras atribuições já decorrem da questão de gestão urbana. Bom, a partir que nós queremos, por que é que trouxemos atenção a estes múltiplos atores e as suas atribuições? Para ver que nós temos aqui um conjunto de órgãos e serviços, quer da administração direta como da administração indireta, a qualidade está outra vez mal, que tem a responsabilidade de quer elaborar, como executar instrumentos de ordenamento do território. Agora, olhando para o sistema em si, eu costumo, espero que estão a ouvir, né? Estamos sim, arquiteto, tá bom, a comunicação tá boa. Muito bem. Eu costumo a comparar os atores, os intervenientes, os sistemas de planeamento, execução dos instrumentos comparar com um bloco operatório. Atenção, os blocos operatórios não são só para tirar câncer, mas também, portanto, e não são só para estética, mas aqui coloca-se a questão instrumental, seja assim como nas cirurgias requerem-se instrumentos adequados, pessoas habilitadas, já que as pessoas também podem ser vistas como organismos vivos, e aqui temos a cidade do Huambo na imagem. Então, há aqui o apelo de escolher, conhecer efetivamente os instrumentos e utilizá-los convenientemente por pessoas habilitadas. E, desde logo, quando olhamos para aquilo que estabelece a Lei 1/11, que é a Lei do Sistema Nacional de Planeamento, a Lei de Bases, nós olhamos logo para 2 instrumentos ou 3 que chamam a atenção. Primeiro é o Plano de Desenvolvimento Nacional, segundo é o Plano Nacional de Ordenamento Territorial. O Plano de Desenvolvimento do PDN não há problema nenhum. Mas temos aqui o Plano Nacional de Ordenamento Território. E é interessante que o artigo 2º deste decreto, desta lei, diz que ela é a estrutura conceptual e normativa para elaboração, execução, registro, acompanhamento, avaliação do planeamento nacional. Bom, mas é que quando olhamos para portanto, a estrutura, digamos assim, da LOTO, nós percebemos agora, quando digo LOTO, a falar da Lei do Ordenamento do Território, nós olhamos agora para a complexidade, percebemos a complexidade do nosso sistema, porque se olhamos, por exemplo, logo o primeiro instrumento ao nível da Lei do Ordenamento do Território, no sistema de planeamento territorial, verificamos que temos as principais opções do ordenamento do território. As principais opções do ordenamento do território, na verdade, elas confundem-se, parecem-se muito
ao Plano Nacional de Ordenamento do Território. Depois temos os instrumentos, os planos provinciais, temos os planos municipais, que são vários, eu não vou entrar no detalhe. Depois temos os planos setoriais, e aqui é importante olhar para estas barras, essas duas barras, demonstram que os planos setoriais, temos planos setoriais a nível central, a nível provincial, a nível municipal. Temos planos especiais nos 3 níveis. E depois temos os planos supletivos, vamos falar um pouco deles, né? Alguns juristas, sobretudo os que estudam essas matérias ligadas ao direito do ordenamento do território, aqui estou a citar a professora Fernanda Oliveira, que é da Universidade de Coimbra, tem dito que o nosso sistema, comparado com o sistema, por exemplo, o sistema português, o sistema cabo-verdiano, moçambicano, macaense, o nosso é o mais complexo. Por quê? O legislador foi muito generoso, tem muitos instrumentos, por exemplo, nessa matriz que é desenhada pela professora, ela coloca aqui os planos parciais e os planos globais, mas quando olhamos para este quadro, nós vemos que os instrumentos, eles repetem-se. Nós temos um conjunto de planos que ela própria depois comenta e diz que há uma clara imbricação, a palavra é pesada, há uma clara duplicação entre os vários tipos de planeamento, ou seja, quando olhamos para o sistema de planeamento nacional e olhamos para o sistema de ordenamento territorial, vemos que os instrumentos eles sobrepõem. Daí que a professora sugere que era preciso proceder, a necessidade de proceder a uma adequação e articulação entre as duas esferas de planeamento, quer aquilo que está estabelecido na LOT, Lei de Ordenamento do Território e Urbanismo, como aquilo que está estabelecido na Lei de Base do Sistema de Planeamento. E vê-se aqui claramente que o Plano Nacional de Ordenamento do Território, no seu conteúdo material e formal, na verdade, ele é uma duplicação das principais opções de ordenamento do território. Aqui um parecer a que tivemos acesso, que analisa esses instrumentos, que vai no mesmo alinhamento, e que entende que as hipóteses são a mesma coisa, o Plano Nacional de Ordenamento do Território, e sugerem a mesma coisa, no sentido de que um fosse mais estratégico, num prazo de 20 e 25 anos, o outro fosse, portanto, configurasse um quadro mais operativo para 10 anos, mais ou menos. Mas quando olhamos para o sistema português, de que nos inspiramos, vemos que o sistema português, ele, portanto, começa na Lei de Base de 98, depois vai parar para o 2014, que é o vigente. Apesar dele ter 3 níveis, o nível nacional, o nível regional e o nível municipal, mas vemos alguma simplificação, embora também não é perfeito e também é criticado por vários especialistas, mas ainda assim nós não temos esta multiplicidade de instrumentos, esta duplicação de instrumentos de planeamento como ocorre no nosso caso. E o mais simples, o mais simplificado é efetivamente o do Macau, né, que apenas tem 2 instrumentos, o plano diretor e o plano de promenor, de acordo com a sua lei. Há de dizer, o Macau é pequeno, é verdade. Macau tem apenas 100 e tal quilômetros quadrados, é mais ou menos o território do município de Luanda. Mas sobre um município angolano, então vimos, para que se intervenha num único município em Angola, nós fizemos uma multiplicidade de muitos planos, quase 10 tipos de planos. Ao passo que nós estamos a falar de realidades em que é verdade que são urbanas, mas que você precisa de apenas 2 instrumentos para intervir. Talvez nós não precisamos de um extremo ou outro, mas talvez precisemos encontrar um modelo que se ajusta mais à nossa realidade. Aqui eu não vou debruçar muito, é a questão do fluxograma da elaboração dos instrumentos. É que o nosso sistema, o plano tem aprovação a 3 níveis, desde o nível municipal, o nível provincial, depois o nível central, e depois os instrumentos só ganham eficácia a partir da altura em que eles são ratificados e publicados no Diário da República, até os instrumentos de nível inferior, como um plano de pormenor. Então, a complexidade de que falamos tem a ver não só com a multiplicidade de atores, o que muitos entendem como excessiva quantidade de instrumentos, a questão da duplicação do instrumento a nível nacional, mas também a existência de plano setorial de forma transversal, para além do próprio sistema ser top-down,
e haver falta de financiamento de instrumentos de planeamento. Portanto, não há, pelo menos aquilo que são do nível municipal. Bom, qual é a situação atual? Houve recentemente um fórum que falou disso e foi dito claramente que nós temos aqui atualmente, na altura falava-se em 21, agora temos 22 planos, né, diretores municipais. Quando se analisa a situação do ordenamento do território, nos vários fóruns, nas várias abordagens, tem-se falado bastante sobre a questão dos planos diretores, porque eles são fundamentais. E quando olhamos para a cobertura, nós temos apenas 4 províncias, 2 têm todos os planos diretores. Depois, a província do Uíge tem 2, portanto, o município do Uíge de Gás, e a província de Luanda apenas tem 1. É verdade que o município de Luanda tem plano diretor geral metropolitano, mas este é um plano que tem natureza, é equiparado a um plano, portanto, intermunicipal. Quando olhamos para aqui, para este gráfico, percebemos que nós estamos aí, em termos de cobertura, estamos aí na ordem dos 13% do território, em termos de cobertura de planos diretores municipais. E estamos também em termos de aquilo que são metas que portanto, estão definidos no PDN 2018-2022, também estamos aqui a precisar dar um passo, porque se previam elaborar 71 planos diretores. Bom, aqui é a malha, é o quadro dos planos, e se olharmos para isto, vemos que o NEGAJ é o último plano diretor que foi aprovado creio que a semana passada, né, dia 22 de outubro, 1975. Depois temos os outros planos que praticamente começaram a ser ratificados em 2019. Lembro que a nossa loto é de 2004, não é? Depois, do ponto de situação, nós temos que realçar aqui a existência de um plano setorial muito bem elaborado, que é o plano diretor do setor de transporte e infraestruturas rodoviárias. Claro que temos também o Planeat, são todos instrumentos, alguns planos que chamam submunicipais, planos de urbanização, planos pormenores, também alguns estão aprovados, outros estão por ratificar, mas aqui uma nota é que nós até agora não temos as POTNES aprovadas, ratificadas. Nós não temos também os planos provinciais de ordenamento do território. Às vezes faz-se alguma confusão com o plano de desenvolvimento que está previsto no Sistema Nacional de Planeamento. Portanto, uma coisa é o plano provincial, o plano de desenvolvimento provincial, outra coisa é o plano provincial de ordenamento do território. Atenção, não existem planos diretores ao nível provincial, existem sim, são os planos provinciais de ordenamento do território. Portanto, não temos muito poucos planos intermunicipais ou planos interprovinciais. Bom, a questão que se coloca é o que é que o problema é o sistema ou somos nós, operadores do sistema? Aqui também a questão do desafio da compatibilização. Por exemplo, o PDGL, fiz aqui uma confusão, escrevi PDGL, na verdade é o contrário. O PDM e o PDGL, foi feito aqui um recorte. Curiosamente, o plano diretor de Viana foi elaborado antes. E o plano diretor, plano diretor de grande cidade, que é o PDGL, Plano Diretor Geral de Luanda, foi elaborado depois, embora um foi ratificado, portanto, primeiro. Ainda assim, nós temos aqui, por exemplo, a necessidade de compatibilizar. O próprio relatório do PDGL recomenda que se ratifique, que se compatibilize nas questões estruturantes do plano, que isto é um desafio. E creio que as instituições vocacionadas poderão fazê-lo. Depois temos a questão dos planos pormenores, de que não se fala muito, né? O plano pormenor é fundamental para que se implemente os outros instrumentos de nível superior, porque é ele que acaba desenvolvendo as diretivas de organização espacial. Ou seja, não bastam os planos diretores, é preciso que os planos pormenores venham concretizar com detalhe aquilo que se pretende na ocupação, no uso, transformação do território. E depois, interessante também é perceber que os planos pormenores podem ser elaborados mesmo que não existam planos diretores. Pelo menos é aquilo que depreendemos da LOTO e do seu regulamento. E o relatório do Estado do Ordenamento do Território, que foi elaborado em 2014, ele já fazia uma observação, dizia que havia uma confusão conceptual em relação aos instrumentos, algo que precisa ser
acautelado, porque muitas vezes confunde-se o loteamento, a operação de loteamento, o projeto de loteamento, com o plano de pormenor, que não são a mesma coisa. Aliás, esta questão do loteamento, ele carece de regulamentação própria que ainda não temos. Depois temos a questão dos planos supletivos. Os planos supletivos, na verdade, eles servem, e aqui julgo que o legislador foi feliz, para além de generoso, também é feliz, porque ele contempla instrumentos de nível municipal que venham suprir a falta de condições para elaborar os planos formais, convencionais, que são chamados planos supletivos. Onde temos o problema é o facto de que esses instrumentos também devem ser elaborados, a lei exige que eles sejam elaborados com um procedimento muito próximo dos planos convencionais e serem aprovados pelo governador, ratificado e publicado nos mesmos termos. E isso, há aqui o exemplo de um plano que foi aprovado em 2017, um plano supletivo, e isso, na nossa opinião, pode ser objeto de algum ajuste, porque se os planos supletivos visam suprir a necessidade, portanto, a carência de quadros, devia seguir um caminho mais curto para que eles ganhem eficácia. Aqui pretendemos recordar algumas recomendações que saem de fóruns. Por exemplo, em 2014, 10 anos depois da aprovação da LOTO e da Lei de Terras, foi promovido o Fórum Nacional dos Municípios e Cidades. E aqui as recomendações vão sempre no sentido de implementar a LOTO, capacitar, elaborar os planos, disponibilização financeira. Quer dizer que nós não estamos a falar de um discurso novo. Em dezembro de 2014, aqui está 2014, foi feito um fórum que também orientou a harmonizar a LOTO e a Lei de Terras com a Constituição, a remessa dos planos para serem ratificados, capacitar técnicos, implementar... Portanto, estamos aqui a falar das recomendações que precisam ser reapreciadas e monitoradas para ver até que ponto é que nós estamos efetivamente a cumprir. E nós temos estado a sugerir uma mudança, deixa eu ligar a câmera, parece que o sinal está a melhorar, uma mudança da abordagem, uma mudança diferente, talvez experimentar diferentes abordagens. Em vez de uma abordagem atual, que é multidisciplinar, em que vários setores realizam estudos à parte para reunir e produzir um plano, nós estamos, por que não pensar numa abordagem inter e transdisciplinar? A abordagem interdisciplinar é já todos concorrem de forma interdependente para o mesmo fim. A transdisciplinar vai buscar conhecimento de outros saberes, até o empírico, o não científico. Aliás, a doutora Silvia Close, na semana passada, falou muito bem desta questão da transdisciplinar da abordagem no planeamento urbano e territorial. Depois, a questão do planeamento racionalista, que é um planeamento em que se pensa, cria-se uma forma, cria-se uma imagem, um regulamento, espera-se que o território venha a acontecer exatamente com aquilo que nós sonhamos, idealizamos. O planeamento estratégico, ele está consciente das incertezas, ele é mais flexível, aquilo que François acha no seu livro Novo Urbanismo, portanto, sugere, ou seja, ele é flexível, é regulatório, sim, mas ele está disponível para aceitar, portanto, curvar, aceitar, ajustar planeamento estratégico. Depois, uma abordagem de decisão centralizada, que já sabemos, é um pouco o nosso modelo, portanto, e para uma abordagem mais de decisão. Aqui estamos a falar de decisão, quer no planeamento, quer na gestão urbana e territorial, mais descentralizada. É verdade que já foram dados alguns passos, por exemplo, a lei que, portanto, aprova a transferência de competência para o nível municipal, para as autarquias, prevê que os planos diretores municipais sejam aprovados pela Assembleia Municipal. Ok, isso já é bom. Agora, aqui talvez uma reflexão, o desafio de adequar os planos ao contexto. Esses dois estudiosos africanos, Vanessa Weston e Babatunde Agbola,
dizem que os planos devem refletir a realidade das cidades africanas e, portanto, terem relevância para a vida dos seus moradores. Aqui temos um grande desafio, porque nosso planeamento ele está inspirado no Ocidente. O sistema está inspirado no Ocidente. Portanto, nós precisamos, é verdade que há normas que são quase universais e transversais, mas temos o desafio de tentar fazer com que os nossos sistemas reflitam as nossas realidades das cidades africanas, que têm características muito próprias. Bom, aqui algumas questões e sugestões que nós colocamos aqui, no fundo, é reiterar a necessidade de harmonizar a LOTO com a lei de bases do Sistema Nacional de Planeamento. A necessidade de simplificar o procedimento. Nós julgamos que é necessário simplificar o procedimento para quer a aprovação, porque eu, se olhar, por exemplo, para o plano diretor de Viana, ele foi elaborado em 18 meses, 20 meses mais ou menos, e levou aí por volta de 4 anos para ter a sua ratificação, quase 5. Pronto, aqui temos que repensar o caminho que se percorre até que o plano ganhe eficácia, porque ocorre muitas vezes, por exemplo, os planos de Benguela e alguns planos também municipais, eles, quando são ratificados, já chegou a altura da sua revisão. Portanto, isso deixa-nos pensar. Depois, a necessidade de compatibilizar a legislação territorial com a legislação, com a lei sobre o funcionamento dos órgãos de administração local do Estado. É que nós vemos atribuições, como vimos há pouco, das administrações municipais e de outros órgãos da administração local, que não estão contempladas na lei do ordenamento do território. E, às vezes, confunde-se. E nos parece que há necessidade de se fazer essa contabilização, até porque isso também foi dito, acredito, no último fórum sobre o ordenamento do território que aconteceu na ENAT. Depois, definir o regime especial, mais simplificado para os instrumentos supletivos, bem como rever o âmbito e a aplicação dos planos setoriais. Talvez os planos setoriais não devessem ser municipais. Não temos nenhum plano setorial a nível municipal. Não sei se temos algum a nível provincial. Alguns sistemas prevêem planos setoriais a nível central ou regional. Talvez possamos ver essa possibilidade. Para terminar, há necessidade claramente de se financiar os planos diretores municipais e planos de urbanização, planos de pormenor e os planos especiais. Porque fala-se muito dos planos diretores municipais, mas o fato é que eles são caros, dificilmente são elaborados por quadros locais, normalmente carecem de contratação. Daí que sugerimos que haja, de facto, aqui financiamento a partir do OGE. Isso implica, portanto, a compatibilização entre o planeamento territorial ou a espacialização das ações andar portanto, lado a lado com o planeamento socioeconômico. Também é preciso clarificar aqui o conceito dos instrumentos de ordenamento do território. Como dissemos, existe duplicação, às vezes uns confundem-se com outros. Há quem confunde o PDGL com o plano diretor municipal. O município de Luanda, por exemplo, não tem um plano diretor municipal. A questão que se coloca é, será que o PDGL cobra lacuna? É preciso fazer mais um plano diretor municipal para que eu tenha para que eu possa ordenar o território, ou partia do plano diretor geral, que é opcional, não é facultativo, não é obrigatório. Já para os planos de nível inferior, estou a falar de planos de urbanização e planos de pormenor. Depois aqui analisar, por exemplo, alguma realidade como o Brasil. Os planos diretores são obrigatórios para municípios com um certo número de população. Para nós cá, todos os municípios é obrigatório que tenham planos diretores municipais. Talvez aqui para pensar na possibilidade também de haver essa estratificação. Olhar também para a clarificação, já a olhar para a descentralização administrativa, que o órgão é que ratificará os planos municipais. Porque, como dissemos, os planos municipais no futuro, com as autarquias, serão aprovados pela Assembleia Municipal, diferente atualmente, mas a ratificação, se for a nível central, poderá criar, na nossa opinião, alguns embaraços. Depois, por fim, a questão da participação. Nós falamos aqui da transdisciplinaridade na abordagem do ordenamento do território. A questão da participação é fundamental.
E a nossa legislação não é muito clara, as pessoas colocam muito a questão da participação, questionam muitas vezes o facto de haver uma consulta, não é, com uma participação, que níveis de participação, como é que o cidadão participa na elaboração e até na execução dos instrumentos de planeamento territorial. Alguns contextos, isto já é muito claro, o nosso ainda não é. E às vezes coloca-se, de fato, esta questão. Para terminar, a palavra de Yangel, arquiteto dinamarquês, que diz que o planeamento urbano não garante a felicidade, mas a falta dele ou a sua ineficácia, notem bem, a sua ineficácia produz certamente felicidade. Muito obrigado, arquiteto. Creio que terá concluído a apresentação. Muito obrigado. Penso que uma apresentação com muitas reflexões a fazer, à medida que coloca a questão, por exemplo, das atribuições, essa multiplicidade de atores que intervêm nos planos, a complexidade do sistema, a duplicação. Portanto, há uma série de problemas que levanta aqui e que poderão provocar uma reflexão aqui. Já vejo algumas mãos levantadas. Vou passar a palavra ao senhor João Zambi e depois ao senhor Alan Kane, por favor. Senhor João Zambi? Bom, não está disponível. Vou passar a palavra ao senhor Alan Kane. Muito boa tarde. O arquiteto, parabéns sobre a apresentação, foi realmente interessante e muito pertinente. Eu tinha algumas questões, mas a sua última slide, de facto, esclareceu a maior parte das minhas questões. Uma foi o papel do futura autarquia em termos dos planos municipais, e o senhor esclareceu que a Assembleia do município será realmente a órgão para aprovar. E esperamos que no futuro as autarquias podem tomar decisões sobre a aprovação dos planos, porque nós sabemos que há vários planos em carteira que foram elaborados até 10 anos atrás, ou 8, 10 anos atrás, que ainda não foram aprovados. Hein? Mas a outra questão que tinha, um outro comentário é que hoje em dia a visão do progressista do planeamento é que o planeamento urbano tem de ser sempre mais e mais um processo de planeamento participativo, com engajamento dos comunidades e os beneficiários. E, claro, a transferência das decisões para as autarquias será um passo nesta direção. Mas há outra preocupação também que o arquiteto mencionou na sua última slide, foi o financiamento dos planos. E nós sabemos que os planos que foram aprovados, estes 22, e os que estão em carteira neste momento, foram financiados pelo menos antes de 5 ou 10 anos atrás, podemos dizer, quando o orçamento do Estado tive a capacidade realmente de, e uma percentagem razoável do orçamento do Estado estava investido nos aspectos de urbanização e habitação, etc. Mas hoje em dia o orçamento do Estado quase não tem nenhuma verba para estes assuntos do planeamento, urbanização, nem habitação. Hein? E parece que a visão, se a responsabilidade da aprovação dos planos serão transferidos para as autarquias, que o financiamento será uma dos
funções que podem ser incorporadas nos orçamentos municipais. Eu acho que parece que isto é a visão para o futuro. Mas quando olhamos para a capacidade dos municípios para, de facto, financiar os seus orçamentos, vai depender muito sobre a capacidade do município para recolher ou porque pessoalmente os fundos vêm para o orçamento municipal vêm do IPU e de facto taxas sobre terras e imobiliárias. E eu acho que há um desafio aqui, porque nós sabemos que uma pequena percentagem dos imóveis ou das propriedades são registrados e pagam o IPU. E uma das maneiras, e também nós sabemos que muitas pessoas não podem regularizar a sua posse de terra porque os planos não existem para aprovar a ocupação dentro do plano diretor ou plano municipal. Eu acho que isto é uma contradição. Precisamos, para financiar futuros orçamentos ou futuros planos, precisamos ter mais rendimento do município. No outro lado, o município não pode criar ou gerar fundos por falta do reconhecimento da ocupação das terras. Eu acho que uma questão para o futuro é como este problema do financiamento pode ser estudado ou resolvido para capacitar os municípios e as futuras autarquias para financiar os seus próprios planos. Vou deixar esta questão com o arquiteto. Muito obrigado e parabéns de novo. Ok, arquiteto, tem a palavra para responder ou fazer algum comentário. Eu não vejo mais outras pessoas com a mão levantada, então vou passá-lo a palavra. Vejo o senhor João Zambi a insistir, mas ele não consegue falar. Se já agora consegue ouvir e pode falar, eu vou lhe passar a palavra. Senhor João Zambi? Bom, então passo para o arquiteto. Arquiteto, por favor. Eu agradeço o seu comentário, pelo seu elogio. Tive um pouco nervoso aqui, por causa das condições aqui da rede, então talvez não tive tão bem como gostaria, mas eu lhe agradeço o elogio. Mas o senhor tocou num aspecto fundamental, que eu na verdade não me referi, um aspecto muito importante, que é a questão fundiária. É que uma coisa, e eu, para não tornar muito maçante, concentrei-me no sistema, na sua estrutura, e não entrei muito na questão fundiária, que pode ser objeto de um outro debate, uma outra abordagem. Porque, na verdade, a lei impõe que, para haver concessão fundiária, tem de existir instrumentos de ordenamento do território. E isso, de fato, é um problema. Então, se nós temos uma cobertura na ordem de 13% do território, então estamos a dizer que 70 e tal % não tem condições de, portanto, 80 e tal % não tem condições de fazer concessão fundiária. Se tivermos que olhar para a lei ao pé da letra, é claro que existem, a própria lei abre a possibilidade de existirem instrumentos, tais instrumentos supletivos, que podem suprir esta insuficiência. De qualquer maneira, eu entendo que aqui a complicação ao carecer de ratificação a esses instrumentos, temos aqui um problema que mexe com a questão da terra e a sua função social. Ou seja, se a terra não é apenas para construir, a terra visa também até o desenvolvimento das economias das famílias, para garantir a sua estabilidade. Se ela está condicionada aos instrumentos de estabilidade
de planeamento ou de gestão territorial, efetivamente está uma situação séria e que deve ser vista com olhos de ver. Portanto, é apenas isso, e estou plenamente de acordo com as reflexões que o arquiteto Alan coloca. Arquiteto Crisóstomo, considera que o desordenado que tem se verificado no país é resultado desta falta de planeamento, por um lado, e por outro lado, na sua opinião, depois de tudo que debruçou-se aí dos vários problemas e complexidade que existe com a questão do sistema de planeamento, essa duplicidade de intervenções, duplicação, o senhor acha que a falta desses planos é mesmo só por falta de recursos financeiros, humanos, técnicos? Qual é o problema? Ou falta de vontade? Essa sua última pergunta, João Domingos, eu não consegui responder. Confesso que ia ser muito difícil. Por que não... e coloca uma boa questão. Será que o problema tem a ver só? Porque eu, quando falo da complexidade, não me leva a mal, estou a falar de estudos realizados, estou a falar de um benchmark feito por pessoas que estudam direito do ordenamento, território e urbanismo. E de facto, se olharmos para o número de instrumentos e o ritual administrativo, procedimental até a aprovação, não estamos perante, sem dúvida, um sistema complexo. Agora, será que não podíamos fazer mais? Eu acho que sim, eu acho que podíamos. Por exemplo, da mesma forma como se dá atenção a programas específicos para, vamos lá, capacitar, dotar os municípios de infraestruturas, de equipamentos sociais, julgo que devia-se dar maior atenção ao planeamento, porque sem planeamento, portanto, nós teremos dificuldades em colocar muita infraestrutura em locais inadequados. Está a ver colocar escolas em locais, por exemplo, em zonas de leitos cheias, não seria bom. Portanto, acho que temos as duas coisas. Por um lado, parece que por um lado temos a questão do sistema, mas por outro lado, há aqui questão talvez de priorizar, né? Aqui é uma questão talvez de decisão, né? Mas eu também fico por saber o que realmente está por detrás disso. Mas, arquiteto, eu acho que o próprio governo, nesse momento, coloca infraestruturas em sítios onde não está planeado. Provavelmente, alguns desses investimentos que está a ser feito agora, mesmo no âmbito do PIN, terão que ser destruídos com a elaboração dos futuros planos. Bom, isso é a consideração que está a fazer. Mas uma coisa é certa, temos que olhar também uma coisa que não disse aqui, é o custo do plano diretor. Né? O plano diretor, os dados dizem que custa aí por volta de 200 milhões de kwanzas. Outro dia, o nosso amigo da UN Habitat, quem é o João Domingo, diga-me, eu quando falei disso que o plano custa quase o preço de uma escola, ele disse, o nosso colega que também foi formador na formação... O Evandro, sim, Evandro. O Evandro dizia que nós temos que olhar para a importância, temos que incutir a importância do planeamento. Quer dizer, assim como há necessidade de colocar infraestrutura, também temos necessidade de elaborar o planeamento. Tem custo, 200 e tal milhões de kwanzas, mas o custo disso, isto é um investimento, na verdade. É preciso olhar nesta perspectiva, olhar na perspectiva dos planos como investimento para que as ações sobre o território sejam feitas de forma sustentável. E falamos muito disso, da sustentabilidade, para que não seja apenas um chavão. A questão de desordem no planeamento, acho que não falta só planeamento, e referiu bem na sua apresentação, que eu fiz parte na elaboração de um plano diretor. Os planos não fazem milagre. Acho que tem de haver uma conjugação de fatores. Por um lado, plano. Por outro lado, gestão. Por outro lado, também coloca essa questão da cultura. Dizia um arquiteto brasileiro, o Alex, da equipa de Jaime Lerner, ele dizia, ele é consultor, ele trabalhou, ele dizia que, olha, ele ia um mês depois, voltava e o território estava transformado. Quer dizer, no sítio onde você foi, ele ia a Curitiba, quando voltasse, 2 semanas depois já tinham... Isto é, os nossos territórios são muito dinâmicos e a capacidade de conter este ímpeto
é desproporcional, na minha opinião, e já escrevi sobre isso, com a capacidade de conter. E quem é que tem a responsabilidade são os órgãos da administração local. Me parece que também aqui é um conjugado de fatores, não é só planeamento, é também gestão, é também capacidade de conter, é também a questão econômica. Eu não falaria em tampões, mas falaria de um ordenamento do território a nível central que promoveria, portanto, o desenvolvimento, uma rede urbana. Aliás, os vários relatórios que são produzidos falam muito, e fiz referência do relatório do ordenamento do território que foi produzido, que não foi aprovado, foi produzido em 2014, fala da necessidade de ter uma rede urbana. Nós temos uma cidade primacial, que é Luanda, e temos uma macrocefalia urbana. Uma Luanda que tem, digamos, como dizia o arquiteto Zang, uma Luanda que tem hoje 1/3 da população, que tem 27% da população do país. E a segunda província tem apenas 10%. Portanto, nós estamos aqui perante um desequilíbrio. Isso tem a ver com fatores sociais, econômicos. As cidades promovem oportunidades, as grandes cidades potenciam isto. Então, há aqui questões econômicas e sociais que intervêm nisso, e na correção destas questões passam pela correção das assimetrias, que não chamaria regionais, mas assimetrias, vamos lá, provinciais, etc, etc. Ok, arquiteto, uma pergunta que lhe vou fazer, vou ler aqui também no chat alguns comentários e perguntas. Há aqui uma questão do senhor João Zambi, que diz que implicação tem o plano diretor, visto que o mesmo não se elabora pelos locais, sendo que não reflete a realidade diretamente do terreno, apenas por imaginação. Por outro, por que é que esses planos só são implementados nas cidades? Para quando o plano nas zonas rurais, e que impacto direto tem os planos na vida do cidadão? Essa é uma outra questão. A outra questão, que é a minha questão, que vou fazer novamente para provocar o debate, arquiteto, uma vez que a elaboração desses planos tem exigido um nível de conhecimento que muitas vezes é recrutado até pessoal consultor para fazer esse trabalho, e creio que principalmente são consultores internacionais, qual tem sido o papel aí da academia? E uma vez que o arquiteto também faz parte da Ordem dos Arquitetos, qual tem sido o papel dos arquitetos nesse sentido? Muito obrigado. Eu não sei, João Domingos, está a fazer pergunta aí muito difícil. Deixa eu responder. Quem é o senhor que fez a pergunta inicial? O senhor que fez como é que se chama? É o senhor João Zambi. É o senhor João Zambi. E ele coloca aqui uma questão muito importante, que é aquele último ponto. Sim, são dois pontos muito relevantes. Por favor. Os planos diretores municipais, a nossa legislação, o nosso sistema prevê planos diretores municipais em que o território é todo urbano. Isso também é matéria que tem sido discutida. Ou seja, se eu tenho um território completamente urbano, como é o caso, por exemplo, do município de Luanda, por que eu ter um plano diretor, depois eu vou ter um plano de urbanização? Está vendo? Mas a nossa realidade prevê planos diretores. Mas planos diretores, como o caso de, vamos lá, Cubal, para não falar toda hora de Viana, onde eu trabalho e vivo, estamos a falar de Cubal, por exemplo. Cubal tem uma parte urbana, não é? O Huambo, o município do Huambo, o município do Uige, vamos lá, pronto, tem um plano agora. Tem uma planta urbana, tem uma planta rural. Então, o plano diretor, ele estabelece diretrizes para o território como um todo. Depois tem que se elaborar planos urbanísticos, que são para a parte urbana, e planos rurais. Na verdade, a nossa legislação prevê, eu não tive muito tempo para explicar isso, os chamados POR, Plano de Ordenamento Rural. Ainda não vi nenhum. Confesso que nesses 20 anos que ando trabalhando na administração local, ainda não vi nenhum. Mas está previsto. Agora, por que essa preocupação pelas cidades? Porque é lá na cidade, portanto, 67%, 64% da população está nas cidades. Por exemplo, Luanda, mais de 90% da população está nas zonas urbanas. Agora, eu estou plenamente de acordo que devíamos olhar também para o espaço rural. Eu até costumo a brincar, a dizer, por que se estuda urbanismo, não se estuda o ruralismo?
ok? Portanto, dá-se muita... Por que temos uma agenda urbana, não temos uma agenda rural? Embora eu sei que a agenda urbana ela também aborda o rural urbano, mas claramente há necessidade de se dar mais atenção. Agora, os planos não devem ser fruto da imaginação. Aquilo que a Ângela Mingas diz, Ângela Mingas, a arquiteta, diz que às vezes os planos têm um grande nível de fantasia. Os planos não podem ser um exercício de imaginação. Eles devem decorrer de um diagnóstico, chamado diagnóstico prospectivo, que resulta de levantamentos, e participei de um processo semelhante, exaustivo do território. Portanto, as pessoas têm que sentir o cheiro do lugar para serem capazes de elaborar um instrumento, um plano. Se para fazer um projeto de arquitetura, tu tens que fazer um levantamento, perceber as condicionantes, etc. Quanto mais fazer um plano de ordenamento do território. Portanto, elaborar um plano urbanístico, um plano de ordenamento do território, implica conhecer. Agora, conhecer o lugar, daí a complexidade, daí é que nós não temos muitos planos, porque isso requer uma multiplicidade de saberes, de pessoas, uma equipa muito grande. Agora, essa questão da participação é o que já disse. De facto, a nossa legislação fala de participação, mas ela não é, na minha opinião, eu não sou jurista, sou arquiteto, não é muito incisiva da forma como se deve participar. Eu trabalhei num plano em que houve participação. Chamamos, por exemplo, a universidade, o plano diretor de Viana tem um relatório de participação, a DW tem no seu site o plano diretor de Viana, e está lá, tem um relatório de participação que tem 30, 40 páginas das pessoas que participaram. Só a questão da participação do plano diretor de Viana dava uma palestra. Mas a questão é até que ponto essa participação de facto, interfere na decisão. Esta é a grande questão. Eu acho que no caso de alguns instrumentos houve participação, mas mensurar o nível de participação e valorar, portanto, atribuir, fazer juízo do valor, portanto, eu prefiro não entrar por aí. João Domingo, as suas perguntas são difíceis. A academia, ela é chamada, mas ela volta naquela questão que eu coloco. Por exemplo, eu me lembro dos instrumentos que conheço, que foram elaborados, que estou a falar do plano do PDGML, eu sei que houve de alguma forma, a academia a ser chamada. Agora, mas a academia reclama que devia ser chamada, devia ter tido em conta mais. Tanto aqui a participação tem níveis. Os níveis de participação, a qualidade de participação, assim como se estuda a qualidade da decisão, pode-se analisar a qualidade da participação. Por exemplo, no plano diretor de Viana, eu me lembro que em julho de 2014 houve uma reunião em que foi partilhado, criou-se um site, uma página na internet em que as pessoas podiam participar. Fomos ao Tanga, pelo menos uma universidade. A Ordem dos Arquitetos, eu acho que a Ordem, ela própria deverá dizer, eu sou membro da Ordem dos Arquitetos, há alguma participação, assim, a minha opinião enquanto membro, acho que devia haver mais. Mas, assim, muitos dos arquitetos que compõem as administrações já são eles próprios membros da Ordem dos Arquitetos. Agora, é preciso que a Ordem, enquanto instituição autônoma, porque a Ordem é autônoma, ela decorre da lei das associações públicas, ela tem autonomia administrativa, podemos melhorar a sua participação nos instrumentos de ordenamento de território. Aqui o arquiteto Chitonho um dia convida, ele faça a sua pergunta, ele poderá falar melhor sobre isso. Ok, muito bem, arquiteto. Bom, eu não vejo outras pessoas com mão levantada e nem com perguntas no chat, e por isso mesmo eu vou fazer mais uma pergunta, as duas perguntas. Arquiteto, se os municípios têm muitos problemas para resolver da população, acha mesmo que as administrações teriam interesse em investir tempo e dinheiro para fazer planos? Por um lado. Por outro lado, há tanto investimento num plano e depois não há recursos, nem sequer esses planos estão inscritos nos PIM, nos Programas de Investimento Público, ou nos PIP, não é? Ou nos PIP, ou nos PIM. Então, para que investir tanto tempo em fazer esses diagnósticos se ao fim e ao cabo depois não vai ser executado? Não teve frustração com o nosso plano aí de Viana? Está executado de alguma forma? João Domingos, eu acho que temos que planear a ação, quer na vida, para além de ser, eu não sei, eu tenho estado a enfatizar muito a questão legal, mas assim, para além da questão da obrigatoriedade, da lei em que você não pode, Portugal tem agora um problema que o orçamento geral foi chumbado, né? Quer dizer, e isso até vai mexer com a estrutura do país, ou seja,
o orçamento geral do Estado é um plano, não é? É um plano, é uma previsão. Não sou economista, mas entendo assim. Então, para tu realizar as ações sobre o território, tu tens que planear. Isso está na lei. Portanto, nós não temos outro caminho. Temos que planear. Quer tenhamos tempo, temos que encontrar tempo. Agora, eu também tenho dito, e o João Domingo sabe disso, eu tenho dito que, e aqui ouvi o Dr. Jaime Val, que é jurista e que é especialista em direito do ordenamento territorial, ele dizia, mesmo em Portugal, que tem 300 e tal municípios, os municípios não são os municípios por si que fazem os planos diretores, contratam. A questão é contratação pública. Fazer o projeto de um centro médico é preciso contratação pública. Por que um plano diretor tem de ser... Eu trabalho, sou funcionário público e trabalhei num plano diretor, mas não portanto, com um consultor. Me parece que o caminho é este. É assim, me parece, ao nível central. Não acho que seja diferente ao nível local. Tem de haver tempo. Tem que haver tempo, João Domingos. Tem de haver tempo. Agora, frustração. Não, eu, por exemplo, não me sinto frustrado por ter participado de um plano que não é implementado na plenitude. Porque os planos também, atenção, às vezes também cria-se expectativa excessiva sobre os planos. Não esperemos que os efeitos de um plano aconteçam em 2 anos, em 5 anos. Se olhar para o plano diretor de Viana, foi ratificado quando? Em dezembro de 2019, então temos que contar daí. Você ainda não tem 5 anos, então temos que medir os resultados do instrumento. Os planos têm efeitos de 10 anos, longo prazo. Mas os planos menores, esses sim. A quantos por cento podemos considerar que já foi implementado? Pelo menos 10? João, eu não me faço a pergunta difícil, porque eu não tenho condições de responder essa pergunta. Por isso é que eu falava da necessidade de acompanhar a implementação dos instrumentos. Existem órgãos próprios, porque não vou fazer aqui um discurso empírico, existem órgãos próprios que devem avaliar, e aliás, a DW é expert nessas questões dos mecanismos de monitoração e avaliação dos instrumentos, dos planos. Você tem que pegar nestes mecanismos e pegar o indicador tal, como é que estamos? E eu não tenho condições de fazer isso. Agora, enquanto fui até o ano passado diretor de gestão urbana, uma coisa pelo menos ela serviu, é na questão da gestão fundiária, de gestão urbanística. Para licenciar uma obra, o plano já te diz que ali qual é a densidade que está prevista. É aquilo que dizia o ilustre Nazário Vilhena no seu livro que lançou recentemente, que é Desenvolvimento Territorial, né? Ele diz que os planos prevêem aspectos tangíveis e aspectos intangíveis. As pessoas não veem o efeito do plano, por exemplo, quando eu digo não se pode construir aí porque é uma zona não edificante. Aí o plano está a funcionar para a gestão, porque a gestão tem o ato e o não fazer decorrente do plano. Ok? Agora, não consigo mensurar a percentagem disso, que seria um risco muito grande, não estaria a ser acertado. Ok. Agora, tempo, dinheiro, tem que haver. Tem que haver tempo, tem que haver dinheiro, porque não é possível fazer uma gestão. Administração é ciência, não é possível administrar nos dias de hoje sem planeamento. O planeamento é fundamental. Yangel, o grande, que eu gosto muito, Yangel, o dinamarquês, diz que não planear garante a infelicidade. Mas Zaha-Hadid, que também é arquiteta, ela diz que não devemos ter medo de planear, ok? Não devemos ter medo de planear. O Gamero diz que planear é um ato de coragem. Temos que ter coragem de planear. Depois temos que também exigir que o planeamento resulte, porque senão realmente cria frustração. Agora, deixa eu também dizer uma coisa. Eu não me sinto frustrado pelo facto do plano em que trabalhei não ter sido implementado completamente. Porque se ele for muito bem interpretado, ele pode servir, portanto, a médio prazo, ele ainda pode servir. Ele pode servir de base para revisão, para ajustamento, mesmo com as dinâmicas que nós temos da ocupação do terreno, mas ainda assim pode ser um instrumento valioso. Arquiteto, mas o plano não é interpretado, aliás, não é implementado, se calhar por não ser bem interpretado, não? Não será o caso? Não só. Os instrumentos, tal como eu disse,
O plano diretor, ele define, assim, tu és jurista e vais perceber melhor isso. O plano diretor, ao nível municipal, eu comparo com uma Constituição que define princípios fundamentais. Você depois tem que ter leis ordinárias, depois regulamento. Estou a dar um exemplo para perceber melhor. Quer dizer, nós temos que ter não só planos que definem diretrizes, princípios, estratégia, mas ter instrumentos inferiores que concretizam as diretrizes que vêm do plano diretor. Isto é que não temos. Isto é que não temos. Exatamente. Por isso é que eu dizia outro dia na formação em planeamento urbano sustentável, não podemos continuar a falar só do plano diretor, temos que falar também do plano de urbanização e temos que falar também do plano de ordenamento rural, que o senhor João se referiu. Temos que falar por isso é que nós temos e isso é que torna complexo o nosso sistema, porque eu com o plano diretor só, eu não realizo a gestão é um passo, mas é preciso que exista outro instrumento para completar esta cadeia do sistema que permite uma gestão territorial urbana adequada, para promover, no fundo, a harmonia, o desenvolvimento e a ocupação, transformação e uso adequado dos solos. Portanto, para que tu tenhas isso, é preciso... A linha caiu. Ok, não caiu, arquiteto. Vamos já fechar. Eu estava na expectativa de ver aqui outras perguntas. Só já uma última pergunta para fecharmos mesmo, só para aproveitar o tempo que perdemos. Disse na sua intervenção que tem aprovado 22 planos diretores municipais, certo? Isso é público. Ok. Eu sei que a nível 11 também fez referência a isso. O indicador 11.3.2 fala dos países terem estruturas de participação direta da sociedade civil no planeamento e na gestão urbana que funcione de uma forma regular e democrática. Acha que esses planos foram feitos seguindo essa metodologia de consulta direta às organizações da sociedade civil? Não sei se tem conhecimento sobre isso. Eu posso falar de dois. O de Viana, sei que houve alguma participação. Posso até dizer muita participação. Eu não sei se ela foi suficiente, mas houve participação. Na medida em que chamou-se a sociedade civil, criou-se páginas, fez-se reuniões do Conselho de Explotação Social, chamou-se as ordens profissionais, chamou-se os institutos públicos, recebemos contribuições da universidade, da sociedade de maneira geral. Houve participação. Agora, avaliar se ela foi suficiente, não consigo, mas houve participação. O PDG-ML houve participação também. Agora, há quem questione o modelo de participação. Lá está, voltamos à questão da forma de participação, que a lei tem que ser mais clara. Uma coisa é mera consulta, outra é a participação efetiva em que as pessoas contribuem e que até em alguns casos é vinculativa, ok? Portanto, agora, em relação aos outros planos, como por exemplo os de Benguela, do IGE, dos de BIE, eu por acaso não sei, sei que também foram por via de consultoria, até que ponto houve participação, não sei, mas é claro que isso é desejável, porque as pessoas precisam se rever nos instrumentos para que efetivamente possam, digamos assim, sentir-se parte do processo, e não só no planeamento, como na própria gestão. Me parece que a questão da participação é fundamental. Sim, senhor. Arquiteto, muito obrigado pela sua participação. Eu estava aqui a fazer um pequeno comentário em relação a essa questão dos planos, exatamente porque melhorar o seu ranking do Doing Business, para melhorar o ambiente de negócio. E qualquer empresário, qualquer empreendedor quer encontrar espaços para poder, digamos assim, fazer o seu investimento. Mas se esses instrumentos não estão elaborados, não condiciona exatamente também o investimento estrangeiro, que muito se fala hoje? Fez pergunta, né? Um comentário pergunta. Olha, sabe, por exemplo, o relatório do Banco Mundial do INDI
isso. Ele, por exemplo, um dos indicadores que refere em relação ao ambiente é a questão do licenciamento urbano. A licença é um dos parâmetros que interferem na posição de Angola do INBIS. Exato. E se dissermos que o licenciamento urbano está relacionado com a construção fundiária e a construção fundiária está relacionada com a construção dos planos, podemos dizer que sim. E isso é mais uma razão de nos preocuparmos com isso, ou seja, temos que trabalhar nisso. Exato. Porque tem efeito sim. Tem efeito sim. O cidadão, quando, por exemplo, vai fazer o entendimento, ele quer ter segurança. Exatamente. Ter segurança de que ali onde ir não vai haver um problema. Portanto, isso também é importante até nessa perspectiva. Exatamente. Ok. Muito bem. Eu agradeço então ao arquiteto pela sua presença hoje. Deixamos aqui muitos pontos que podem ser aprofundados, são objeto de análise, e agradecemos também aos nossos participantes, pedimos desculpas pelas dificuldades que tivemos no início da conexão e desejo um feriado prolongado muito bom para todo mundo e voltamos a nos ver numa próxima edição. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer também a DW por essa oportunidade de partilhar estes conhecimentos. Aliás, eu já me considero filho aqui da... Espero que voltemos... Já me considero aqui filho da DW. E agradeço muito o convite e lamento termos tido essas dificuldades próprias. Aqui não é o sistema de planeamento territorial, mas tem a ver com o sistema de... Pode ser algo... Ocasião. Foi preciso eu ter que dizer, vou encerrar o debate para melhorar o sinal, arquiteto. Foi necessário. Eu já estava aqui a me ver nas tintas, então outra vez com o stress de fazer a apresentação na próxima semana. Ok. Já estava aqui a me ver. Tá bem. Obrigado, então. E boa continuação. Vamos juntos. Até a próxima.